120 bilhões de dólares é quanto o mercado de créditos de carbono poderá movimentar no Brasil até o fim da década. O cálculo é da consultoria global WeCarbon, que projeta o país como o futuro provedor de quase metade da demanda mundial por esse ativo verde. Os créditos de carbono representam uma das principais estratégias para o avanço da descarbonização das economias. E o setor de energia deverá ter um papel importante nesse processo, já que é apontado como um dos mais promissores na geração de créditos. Nos últimos anos, a ENGIE vem contribuindo para o crescimento do mercado voluntário ao firmar parcerias para a neutralização das emissões de clientes e em grandes eventos realizados no país. Um exemplo é o torneio de tênis Rio Open, que pelo terceiro ano será carbono zero, com créditos oriundos de projetos de geração da ENGIE. Neste novo episódio do Além da Energia, vamos conversar sobre essas iniciativas. Eu sou Bernardo Menezes e aqui comigo está o Giuseppe Signoriello, consultor de transição energética da ENGIE, e o professor Luan Santos, especialista em economia do clima da COP UFRJ e líder da área de clima e precificação da Aliança Brasileira para Financiamento e Investimentos Sustentáveis. Olá, Giuseppe. Olá, Luan. Tudo bem? Olá, pessoal. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Olá, Luan. Olá, Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a participação de vocês aqui no Além da Energia. E, Luan, para a gente começar nosso bate-papo aqui, o Brasil está caminhando para ser mesmo líder no mercado de carbono? O que precisa avançar? Então, Bernardo, digamos que o Brasil está aí numa direção interessante. Não sei ainda, né, se a gente pode afirmar de liderança, mas com certeza a gente tem toda uma discussão que vem avançando no país nos últimos anos. No ano passado, em especial, com o lançamento do decreto, né, que foi o decreto 1175, que foi lançado em maio, acaba gerando aí uma maior segurança jurídica, regulatória, com relação aí ao futuro desse mercado de carbono, né, no caso aí o mercado de carbono voluntário. Existem discussões também no Brasil com relação ao mercado regulado. Então, eu diria que a gente tem aí todo um ambiente propício para que a gente consiga avançar e é sabido, diversos estudos brasileiros e internacionais mostram que o país ele tem um potencial muito grande dentro dessa discussão de um mercado de carbono global. Então, na verdade, o que o setor privado hoje observa com muita atenção é justamente a conjugação do que está sendo proposto em termos do decreto com o que já vem sendo discutido há mais tempo no âmbito do projeto de lei. Então, acho que esse imbróglio precisa ser resolvido para que a gente consiga, de fato, destravar todo esse potencial em termos de mercado de carbono nacional. Interessante. E, Giuseppe, a ENGIE tem contribuído para o desenvolvimento do mercado voluntário de créditos de carbono ao fazer a compensação das emissões de grandes eventos realizados aqui no país. Nesses eventos, quais costumam ser as principais fontes emissoras? Sim, Bernardo. Posso afirmar com certeza que a ENGIE foi uma das primeiras empresas a contribuir para o desenvolvimento desse mercado. De fato, o primeiro projeto que foi registrado pela empresa foi há 17 anos atrás, com a unidade de cogeração Lages, que produz energia renovável a partir do aproveitamento de resíduos da indústria madeireira. E a partir desse projeto, a ENGIE conseguiu registrar mais 12 projetos de geração de energia renovável, como eólica, solar, hidroelétrica, no MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo das Nações Unidas. Esses projetos, aprovados e registrados, são habilitados a emitir os chamados créditos de carbono. E falando de grandes eventos, eu queria compartilhar com vocês um dado interessante sobre a indústria de eventos. Ou seja, que de acordo com uma pesquisa feita pela empresa São Paulo Turismo, estima-se que são realizados cerca de 250 eventos por dia na cidade de São Paulo. Isso nos dá uma noção do tamanho dessa indústria, de quantas pessoas são alcançadas e o impacto significativo que tem no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Veja, é importante lembrar que qualquer tipo de evento tem impacto ambiental e emite gás de efeito estufa, sejam shows, sejam eventos esportivos, congressos ou feiras de negócios. Essas emissões são decorrentes principalmente do uso de veículos, de aviões para transporte do público, dos artistas, geradores de energia
e na decomposição de resíduos alimentares. Assim, eu posso dizer que cada evento ao qual participamos soma uma quantidade significativa à nossa pegada de carbono individual, que pode variar de 15 a 150 ou até mais quilogramas, representando um incremento de até 3% na pegada de carbono anual de cada pessoa. Agora, Luan, de que maneira a descarbonização de grandes eventos pode estimular medidas mais ambiciosas de neutralização de emissões no país, de maneira geral? Não, certamente, a partir desses dados que o José compartilhou com a gente, fica claro o potencial, né? Se a gente for entender um grande evento, ele vai acabar, de alguma maneira, ter uma série de impactos, né? Principalmente impactos ambientais, mas também impactos sociais. E esses eventos, eles, para compensar essas emissões, enfim, todo esse impacto, eles acabam desenvolvendo uma série de ações que a gente chama de medidas mitigatórias para evitar que essas emissões aconteçam. Então, por exemplo, um grande evento ele pode fazer contratação de uso de energia, por exemplo, solar, eólica, para atender a demanda de energia do evento, pensar toda a política de gestão de resíduo desse evento, pensar o uso desse resíduo para uso de compostagem, por exemplo, toda a questão relacionada aos produtos que são vendidos nesses eventos. Por exemplo, uma prática muito comum em eventos nos últimos anos é você não usar copos, por exemplo, de plástico, você usar um copo que ele é retornável, ou com algum material que ele gera um menor impacto. Pensar, por exemplo, a questão dos alimentos. Vários eventos têm usando, por exemplo, comida vegana, porque você está associando a isso também as emissões do setor agro. Enfim, tem uma série de questões relacionadas à gestão do recurso hídrico, da água. Então, como é que você vai fazer a água? Você pode aproveitar a água da chuva ou não? Então, tem várias políticas, várias ações que podem ser desenvolvidas, e isso, naturalmente, vai demandar serviços de empresas. Então, você acaba envolvendo outras empresas, né, ou empresas geralmente de serviços, e isso faz com que você mova uma economia como um todo. Você acaba incentivando, fomentando ações mais sustentáveis. E, naturalmente, você acaba gerando aí, digamos, um movimento a situação toda da descarbonização, da neutralização das emissões. Então, você começa a perceber que esses grandes eventos são muito importantes porque ele vai acabar mostrando, né, a direção que os eventos de menor porte também precisam se adequar, também precisam se envolver, e aí todo mundo dentro desse ecossistema, naturalmente, vai na linha da sustentabilidade. Então, eles são aí grandes pujantes dessa descarbonização. Eu vou interromper nosso bate-papo rapidinho porque é hora do Destaque Engie. Destaque Engie. Pelo terceiro ano, a Engie e a organização do torneio de tênis Rio Open vão neutralizar as emissões de carbono do evento. A iniciativa, que é certificada pelas Nações Unidas, agora também vai incluir na conta as emissões geradas no deslocamento do público. No primeiro ano da parceria, em 2020, foram compensadas 400 toneladas de CO2 com créditos oriundos da usina hidrelétrica de Jirau. O Rio Open é o primeiro ATP World Tour 500 da história do Brasil. Está entre os 22 torneios mais importantes do calendário da Associação de Tênis Profissional. Em 2023, a Engie também neutralizou as emissões do Festival de Música Brasileira Universo Espanta, realizado no Rio de Janeiro. A quantidade estimada de CO2 compensada nos 4 finais de semana do evento é de 9.000 toneladas, incluindo emissões diretas, e é produzida no deslocamento do público para o local dos shows. Voltando aqui para o nosso bate-papo, vou perguntar aqui para o José para aproveitar a oportunidade. Em eventos como o Rio Open e o Universo Espanta, como é que é o processo de neutralização? De onde que vêm os créditos? A Engie tem um histórico de contribuir para a descarbonização de eventos importantes, sim, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, 3 edições do Rio Open, que é o maior evento de tênis da América do Sul, 2020, 2022, e também essa edição 2023, que vai acontecer no mês de fevereiro, e o Universo Espanta, que é o festival de música brasileira que reuniu mais de 200 artistas no Rio de Janeiro em janeiro desse ano. Então, para neutralizar as emissões de um evento, é preciso planejamento e tempo. Ou seja, não é possível alcançar o resultado desejado da noite para o dia. É importante envolver e engajar com antecedência todos os stakeholders e fornecedores de produtos e serviços
identificando potenciais impactos ambientais e ações de mitigação relacionadas. E assim como o Luan estava falando antes, algumas dessas ações podem incluir, por exemplo, usar iluminação a LED, incentivar o uso de transporte público, preferir o uso de biocombustíveis, adotar rotas que minimizem viagens, preferir o uso de copos retornáveis e não descartáveis e garantir a separação e compostagem dos resíduos orgânicos. Essas são somente exemplos de medidas de mitigação que precisam ser planejadas, atuadas e monitoradas durante todo o evento. Terminado o evento, é possível calcular as emissões reais que não foram mitigadas e fazer o chamado offset, que é a compensação voluntária dessas emissões através de aquisição de créditos de carbono. A ENGIE, como parceiras de organizações de evento, geralmente oferece créditos de carbono gerados por seus próprios empreendimentos de energia renovável. E quero reforçar que é essencial mostrar o esforço na redução das emissões com um plano de mitigação, sem deixar o offset sozinho para resolver tudo com a compensação final. É também importante contar com a ajuda de consultorias ou profissionais especializados para fazer o cálculo das emissões do evento, de acordo com o GHG Protocol, que é o padrão internacional para medição e gestão das emissões, e que entidades responsáveis possam auditar os cálculos feitos. Além disso, para a ENGIE é muito importante aproveitar os eventos para aumentar a conscientização das pessoas sobre a pegada climática individual. Por exemplo, nas últimas 2 edições do Rio Open e também no Festival Universo Espanta, decidimos neutralizar, além do evento em si, também as emissões de CO2 derivadas do deslocamento do público. Essas emissões geralmente são 3 vezes maiores em comparação com as emissões do evento em si. E para alcançar esse objetivo, solicitamos a colaboração do público, promovendo ações de conscientização e envolvimento para utilizar o calculador de emissões de transporte que é disponível online. E a novidade desse ano no Rio Open é que pela primeira vez terá um espaço dedicado a esse tema, chamado Rio Open Green, onde serão mostradas as iniciativas ambientais e promovidas as informações sobre a descarbonização. Agora, Luan, como garantir mecanismos efetivos de neutralização para evitar, por exemplo, o chamado greenwashing? Olha, pergunta muito boa. Tem várias formas de a gente evitar esse tipo de política de greenwashing, que é exatamente você fazer nessa lavagem verde, que você está informando que você tem práticas sustentáveis, quando na verdade elas não são tão sustentáveis assim. Eu diria que primeiro, né, e aí o próprio Giuseppe trouxe um pouco desse elemento, a questão da própria regulação, acho que é importante. Então, no Brasil, a gente vem observando que os agentes econômicos, né, principalmente reguladores, vem pensando de maneira mais estruturada como organizar e como deixar claras as regras do jogo. Isso é muito importante, deixar claro o papel dos stakeholders, o que eles precisam oferecer em termos de informações, quais informações precisam ser entregues além do que aquelas que são obrigatórias, por exemplo, pelo Banco Central, pela própria CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, enfim, eles percebem que tem uma série de práticas e boas práticas acontecendo, como é o caso do GHG Protocol, que o próprio Giuseppe trouxe para a gente. Então, existem maneiras do próprio setor se autorregular, mas eu entendo que também existe a necessidade de uma regulação mais institucional. E aí, quando eu falo mais institucional, eu falo mais do ponto de vista governamental. Então, para isso, eu também destacaria um papel mais de destaque no sentido de pensar políticas públicas diretamente, né, voltadas para essas ações. Então, a gente realmente olhar para essa agenda da sustentabilidade, da descarbonização, da mudança do clima com mais até seriedade, resgatando um pouco de todo, né, o histórico brasileiro de vanguarda e de protagonismo dessa discussão do ponto de vista internacional, mas não apenas olhar para o lado da oferta, né, do regulador, mas também, como o próprio Giuseppe trouxe,
a questão da demanda. Então, como que a gente pode também fazer com que o consumidor seja mais consciente? Como que a gente pode trabalhar melhor a informação para o grande público? E aí, naturalmente, por exemplo, essa própria iniciativa, aqueles podcasts, vem nesse sentido de a gente divulgar, de a gente difundir conhecimento sobre isso e não ficar apenas em nichos. Comunicação é fundamental, ela é um elemento base para a gente poder discutir descarbonização e neutralização, porque a gente não pode pensar que a mudança climática é uma questão apenas econômica do ponto de vista de quem oferta produtos e serviços. Se você tem uma oferta de produtos e serviços, você tem uma demanda. E essa demanda, naturalmente, passa por um processo de compra, por um processo de consumo. Então, é fundamental que esse consumidor, que essa consumidora esteja ciente dos impactos daquela compra, que ela conheça as ações, as práticas que as empresas tomam com relação à sustentabilidade. E aqui, quando eu falo de sustentabilidade, eu falo ambiental e também social. A gente ouve o tempo inteiro casos de empresas que geram impactos sociais gravíssimos, como mão de obra, escravo, infantil, enfim, impactos ambientais homéricos. Então é importante que nós, enquanto cidadãos, também tenhamos a informação do qual que é o nosso papel e da relevância desse papel na hora do processo de tomada de decisão de compra. A gente está chegando no final do podcast, mas agora olhando para o futuro, Giuseppe, que perspectivas você vê para esse mercado de neutralização dos grandes eventos, créditos de carbono? Que avaliação você faz? Olha, eu acredito que a organização de eventos sustentáveis terá um crescimento significativo nos próximos meses e anos. Isso é devido ao aumento da conscientização das pessoas sobre o impacto ambiental causado pela atividade humana antrópica. Isso é especialmente evidente nas novas gerações, que é inegável, tem um forte senso de responsabilidade e compromisso com a preservação do meio ambiente. Eu queria trazer para vocês um levantamento feito recentemente pelo Fórum Econômico Mundial, que ouviu mais de 30 mil pessoas da geração Millennials de 186 países. E a mudança climática é considerada o problema mais preocupante pelos participantes. E a grande maioria, quase 80% dos entrevistados, disseram estar dispostos a alterar seus hábitos para proteger o meio ambiente. E como confirmação disso, os organizadores de eventos, dá para ver que eu também como stakeholder, participando também a esses eventos, estão percebendo que a implementação de práticas de reciclagem, de reutilização, mitigação e neutralização das emissões de gás de efeito estufa não só contribui para a preservação do meio ambiente, como também eleva a reputação e reforça a competitividade do negócio, tornando-se um elemento crucial para o sucesso do evento. Juan, gostaria de complementar? Eu estou de acordo com o Giuseppe. Eu acho que realmente, quando a gente está olhando para essa discussão, né, em termos de perspectivas futuras, as perspectivas são bastante otimistas, né, tanto pelo lado do setor privado, que vem aí nos últimos anos sendo um grande protagonista nas ações. A gente percebe uma série de ações, não apenas na área de eventos, mas também com relação a políticas climáticas, o setor industrial, mudanças com relação à mobilidade urbana, enfim, tem uma série de transformações que vem acontecendo, mas existe também uma perspectiva interessante com relação também a novas políticas públicas. Então, agora, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente vem atualmente aí lançando uma série de propostas, a própria retomada do Fundo Clima. Então, a gente percebe que a discussão climática no Brasil ela volta, né, a tomar um protagonismo fundamental, lembrando que o Brasil é um país fundamental, primeiro, quando se pensa em mudança climática, por toda a discussão da biodiversidade que existe, todo o potencial de geração de crédito de carbono. Então, as perspectivas são bem interessantes. Isso ficou claro, por exemplo, na nossa última conferência do clima, que aconteceu no final do ano passado no Egito. Então, realmente, o Brasil acabou sendo um grande protagonista no sentido das perspectivas futuras que se colocam, alinhadas à emergência da situação climática. Então, a gente tem aí uma série de compromissos climáticos até 2030, estou falando daqui a 7 anos, que se os países e o Brasil, naturalmente, não se engajarem com isso, a gente não vai conseguir alcançar aí as metas climáticas de garantir aí um limite de 1,5 grau de temperatura, de variação de temperatura. Então, é muito importante que a gente tenha aí esse engajamento de todos os stakeholders possível,
política pública, consumidor, então todo mundo precisa fazer a sua parte, porque todos podem colaborar e devem colaborar para que a gente consiga garantir um equilíbrio climático e, portanto, a própria sobrevivência da nossa vida do planeta Terra. Esse foi mais um episódio do Além da Energia. Eu quero agradecer a participação do Giuseppe e do Luan. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, Bernardo. Eu agradeço o convite, agradeço também a conversa aqui com o Giuseppe e sigo à disposição para próximas e futuras conversas. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Luan. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!